Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o Fiat 147. De onde veio, o que come, como foi criado? Eu sou o Rodrigo Barbieri, esse é o canal Metaneiro e bora pro vídeo. Finalmente eu vou falar do Fiat 147, né? Tem altas histórias quando era criança, sabia? Você tem também? Tenho. Qual era a cor que seu pai tinha? Azul, né? Azul. O meu era bege. Era azul marinho. Eu, na minha concepção de criança, eu considerava aquele carro preto. Só depois de adulto que eu fui ver de novo a mesma cor e achei que era um azul. Mas meu pai falava, não, esse carro é azul marinho, azul marinho, azul marinho. Pois é, gente. Gente, vou contar rapidinho pra eles aquele negócio. Gente, o carro 147, meu pai encheu a família toda pra subir pra São Paulo. E o que aconteceu? Tinha uma mini roupinha, era uma mini roupinha, não é uma mini roupinha aquilo lá? O carro travou, não ia pra frente nem pra trás. Foi muito engraçado. O que você acha que meu pai fez de errado naquela hora? Colocou 5 adultos no carro, mais 2 crianças. Era eu e minha prima, tia, minha avó, a outra tia, meu pai e minha mãe. Pois é. Gente, foi muito engraçado. O carro não ia de jeito nenhum. Mas aí depois meu pai fez aquele esqueminha, né? De engatar primeiro, é isso? Você tem que derrubar a marcha, senão o carro não sobe. Até os carros modernos hoje, você vai pegar uma rampa um pouquinho mais inclinada, você vai ter que derrubar a marcha, senão o carro não sobe. Eu já fiz isso com o Edgar também. Edgar é o nome do nosso carro, tá, gente? O Edgar é o nosso Fiat Uno. Pois é, nós temos um Fiat Uno, somos raiz, raiz. Raiz, isso mesmo. Só seria mais raiz se fosse um Fusca. Mas eu já tive. Minha família já teve um Fusca zero. Olha, aquele Itamar. Eu tive 2 Fuscas. Mas o nosso era zero, veio com plástico. Mas o meu era meu mesmo, não era no Fusca do meu pai. Mas isso é assunto para outro vídeo. Em 1960, a Fiat Automobilísticas S.p.A. estudava montar uma fábrica aqui no Brasil. E em 1969, eles adquirem um terreno na cidade de Contagem, Minas Gerais, e começa a construir uma fábrica. E essa fábrica, no início, só produzia tratores e esteiras, mas de empresas agrícolas, ou que tinha pequenas fazendas, ou pequenos sítios e tal. Que tipo de esteira? Esteira de academia, amor? Não, aquelas esteiras, eu não sei se vocês já viram, que o pessoal vai colocando carga, aquela carga, geralmente é cargas tipo grãos, vai sendo levados por essa esteira e vai caindo em cima de um caminhão. Eu já vi em filme. Você vê muito em filme, ou se você mora em local rural ou local portuário, você pode já ter visto. Eu já vi, inclusive, aqui perto de casa. Eles vão colocando a esteira aqui, a esteira vai subindo no caminhão e vai caindo a carga aqui dentro do caminhão e o outro vai ajeitando aqui. Seria mais um acessório assim para ajudar a levar a carga para a altura do caminhão. Tá, agora eu entendi. Porque você fala de esteira, me vem só de ginástica. Era esteira agrícola. Não era esteira. Não era aquela esteira que você vai de carro até a academia e fica correndo lá durante horas. A segunda esteira que me veio na cabeça é a esteira de aeroporto, mas tá bom, não é essa também. Não é essa também. Em novembro de 1970 já se cogitava, durante essa fábrica que produzia tratores e coisas agrícolas, sobre a produção de um carro aqui no território brasileiro. A Fiat já produzia carros lá na Europa, lá na Itália, digamos de passagem, qual país era europeu. E eles falavam, se cogitando, tal. Aí restava uma dúvida: onde seria essa fábrica? Seria no Rio de Janeiro ou seria em Minas Gerais? Após o governo mineiro se prontificar a pagar 40% dos custos da construção da fábrica, esse assunto se encerrou e ficou decidido que a fábrica seria montada em Minas Gerais. E o presidente mundial da Fiat veio da Itália para o Brasil especialmente para assinar o contrato para ser produzida, para começar a ser levantada a fábrica da Fiat. Na época ele disse para a empresa que o carro que seria produzido era o Fiat 127, isso mesmo, 127. Ele já era produzido lá na Europa, já era um carro bem vendido lá na Europa. Eles queriam começar a trazer esse carro aqui para o Brasil. Só que não, gente. Esse Fiat 127 ele foi lançado lá na Itália no ano de 1969. No ano de 1971 e 1972 ele ganhou prêmios de melhores carros do ano. Em 1973 foi apresentado para a imprensa brasileira como o carro que seria produzido aqui no território nacional.
Nesse momento, eles pegaram os carros 127 e lá da Itália e trouxeram para o Brasil. Importaram esses carros para fazer testes com ele. Só que chegou aqui no Brasil, os carros, primeira coisa, começaram a superaquecer, porque aqui nossa temperatura é muito maior que a temperatura lá da Itália. Os carros começaram a ferver, superaquecer, não foi legal e tiveram que melhorar o sistema de arrefecimento. E depois a suspensão, como as estradas brasileiras são muito mais esburacadas, começou a apresentar problemas, começou a apresentar quebras, começou a apresentar desalinhamento, começou a apresentar uma série de problemas, inclusive na isolação das portas do carro. Tipo, num dia de chuva ele entrava muita água dentro, ou seja, o carro começou a ficar inviável para ser produzido no Brasil. Ia ser um carro ruim, não ia pegar muito bem, já que o público brasileiro, em questão de carro, é um público bem exigente. Então, decidiu que não ia ser produzido aqui no Brasil o Fiat 127. Já que eles tiveram que fazer um ajuste em carroceria, já que tiveram que fazer ajuste em motor, já que tiveram que fazer ajuste em suspensão, totalmente diferente do europeu. Esse carro diferente foi batizado de Fiat 147. O carro foi projetado, teve fim do seu projeto, o Fiat 147, no ano de 1974. E em 1976, na fábrica de Betim, em Minas Gerais, saíram os primeiros Fiat 147 da linha de produção da Fiat. E em 1976 também, mais preciso, em novembro de 1976, foi apresentado o seu primeiro modelo a álcool, o primeiro modelo movido a álcool do Brasil, já que o governo estava dando incentivo para as empresas fazerem carros a álcool, já que o álcool era uma coisa que aqui no Brasil, devido aos grandes canaviais de açúcar, uma coisa que tinha mais abundância aqui no Brasil e emitia menos poluentes, ia ser muito mais baratos. As empresas canavieiras, as empresas que fabricavam açúcar, já tinham caminhões produzidos a álcool. Por quê? Porque eles tinham álcool em abundância nessas empresas, eles mesmos abasteciam os próprios caminhões. A expectativa de peças para o 147 era muito grande e a fábrica começou a apresentar um pequeno problema com relação às peças, porque os fornecedores que eles tinham demoravam muito para entregar as peças, o que resultava em atraso nas entregas do produto final, e muitas vezes esse produto já estava até vendido, já tinha encomendas para alguém que queria ter o 147 e não dava, a fábrica não conseguia se adequar ao ritmo, porque as peças demoravam muito para ser entregue. Então, em junho de 1977, no ABC Paulista foi criada uma fábrica para produzir as peças do 147, ou seja, a Fiat passou a ser seu próprio fornecedor. As peças eram fabricadas no ABC Paulista e eram levados até Betim, Minas Gerais, onde era feito o produto final. E também as peças para o 147 que já estavam rodando, que precisavam de manutenção, que precisavam ser consertados, também começou a vir do ABC Paulista. A fábrica acumulava um pedido de mais de 1.000 carros todo ano. 1.000 carros assim, além dos que já eram mandados para a concessionária, 1.000 carros sob encomenda. Pessoas que estavam querendo comprar o 147. Foi um carro muito desejado na época, embora teve um pouco de preconceito, porque ele é um carro à frente da sua época. Embora ele já tinha naquela época motor do estilo transversal. O que é o motor estilo transversal? Além de ele ficar no sentido diagonal, igual era todos os carros produzidos até então, ele ficava de lado assim. O que ganhava tendo o motor de lado? Primeira coisa, ganhava um pouco mais de espaço no cofre. O pneu podia ser colocado ali do lado do motor. Ele foi tirado do lado do motor nos carros mais modernos, porque eles começaram a colocar mais coisas no motor, tipo ar-condicionado, direção hidráulica, tudo isso vai ocupando espaço. E também onde entra ar, aqui onde entra o ar do carro, nos carros mais modernos, pega toda de fora a fora. E no 147, no Uno também não, ele só pegava um pedaço aqui no meio, que sobrava espaço aqui do lado, um lado para a bateria e do outro lado para o step. Alguém tá ligando um Fiat aqui na frente de casa, deu uma parada, mas agora pelo barulho do som deu para reconhecer que é o... antigo.
É o motor Fiasa que faz esse ronco. Ah, tá. Que o Edgar não faz. É que assim, o Fiat ele começou a trajetória aqui no Brasil com o motor Fiasa, um motor 4 tempos na posição transversal. E depois, com o tempo, com o motor Fiasa começou a ficar, como digamos assim, não é, ele começou a ficar obsoleto, ultrapassado. Aí ele foi substituído pelo motor Fire. O motor Fire é um motor muito mais potente que o motor Fiasa e também tem um ronco diferente, ele é um ronco até de um carro mais moderno. E antes desse Fiasa é o do 147? O 147 usava já motor Fiasa aqui no Brasil. O 147, quando ele foi colocado no mercado brasileiro, ele era para fazer concorrência direta com o Fusca. O Fusca sempre teve, durante toda a sua produção, como o carro mais vendido do Brasil. Eles queriam fazer concorrência com o Fusca, só que ele começou a fazer concorrência com o Chevette da Chevrolet e a Brasília. Por ser carro hatch, a Brasília também tinha um design ali meio parecido e ficou assim, a concorrência com outros modelos de veículo. Em 1976 fizeram uma propaganda do 147 que ele atravessou toda a ponte Rio-Niterói com 1 litro de gasolina. Como é que eles fizeram? Eles desativaram a linha do tanque, ativaram uma mangueira, do lado do quebra-vento do passageiro colocaram uma garrafa, estilo PET mesmo. Hoje teriam problemas em fazer isso, porque naquela época não se contava muito com segurança de tanque de gasolina, coisa que hoje em dia já é tem mais regras em cima disso. Então eles prenderam uma garrafa PET de refrigerante do lado do quebra-vento do passageiro, ligaram a mangueira, 1 litro de gasolina e atravessaram a ponte Rio-Niterói todinha com 1 litro de gasolina. Isso aí fez com que o Fiat 147 ganhasse o prêmio de carro mais econômico do Brasil. Esse prêmio foi cedido para a Fiat pela revista Autosport no ano de 1978. Nesse mesmo ano ele ganha a versão Rally do 147. Essa versão Rally, além das estéticas e ter uma faixa aqui na lateral escrito Rally, ele tinha um motor de 1.300 cilindradas, enquanto no Fiat 147 normal, as cilindradas dele eram de 1.048 cilindradas. E ele também ganha outros irmãos nesse ano de 1978. Ele ganha uma versão destinada à carga, que era o 147, só que os vidros traseiros não tinha vidros traseiros nem banco traseiro. Era apenas uma parte de carga na parte traseira e no lugar dos vidros traseiros era uma lata da cor do carro. Só que também nesse ano também ganha um outro irmão em 1978, que era a Pickup City, era uma versão picape do 147. Essa Pickup City era o 147 com uma carroceria estilo as picapes derivadas de carros que a gente vê até hoje. E a carroceria, em vez da porta abrir assim, que nem abre hoje na maioria das picapes, e a maioria das picapes naquela época também abriu assim, ela abria de lado. Ela era um pouco diferente das picapes normais. E era um veículo que era desejado pelo público brasileiro. Tanto que muita gente comprava variante Brasília e acabava cortando para fazer picape. Eles faziam uma picape adaptada de Brasílias e variantes. Até hoje tem algumas rodando por aí que foi transformada em picape. Então, já que tinha um público carente de um veículo picape, e a Fiat apresentou uma picape para esse público. Em 1979, o 147 ele ganha sua primeira restilização.
Ele muda os piscas, ele passa debaixo do farol para os lados do farol, a grade dianteira sofre também uma remodelação e também é mudado os para-choques. E nesse mesmo ano é lançada uma versão perua do 147 com o nome de Panorama. Em 1980, a Volkswagen lança o Volkswagen Gol e também a Ford apresenta o Ford Escort, ou seja, a concorrência começou a ficar melhor, com os carros melhores que o Fiat 147. Então a Fiat sofre uma grande remodelação novamente, colocando para-choques envolventes e colocando repetidores de seta aqui na lateral. Além da seta normal do 147, eles começaram a colocar repetidor de seta aqui no paralama, perto da porta dianteira do veículo. E a própria Fiat lançou um carro melhor que o 147, que no ano de 1984 a Fiat lança o Fiat Uno, ou seja, a própria Fiat colocou um carro em linha melhor que o 147. O 147 começou a ficar um carro ultrapassado já na própria época, porque a Volkswagen lançou o Gol. O Gol já era um carro mais moderno. A Ford lançou o Escort, que já era um carro mais moderno. A Fiat lançou o Uno, que já era um carro mais moderno. Ou seja, o 147 começou a ficar antiquado, começou a ficar ultrapassado, começou a ter sua vendas minada, inclusive pela própria Fiat. E em 1986 o 147 é tirado de produção, ele é descontinuado, sua produção no Brasil, a Fiat ficou apenas na época com o Uno e os modelos derivados do Uno, a picape Fiorino, o Fiat Premio e os derivados do Uno. Bem, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gostou desse vídeo. O que você faz quando você gosta de um vídeo? Você senta o dedo no like, você vai de voador aí no like. E eu te convido a você se inscrever nesse canal. Garanto que você não vai se arrepender. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, galera!